Deve começar hoje o julgamento de Georgeval Alves. Sueli Araújo está lá em Linhares, onde tudo vai acontecer, onde o julgamento deve acontecer, para trazer todos os detalhes do julgamento aqui ao vivo do nosso Espírito Santo no ar. 7h23, hora oficial do Brasil. É com você, Suelen. Dudu, o julgamento vai acontecer justamente aqui neste fórum onde nós estamos agora, Fórum da cidade de Linhares. Desembargador Mendes Vanderlei está previsto para começar às 9 horas da manhã. Por enquanto, a movimentação aqui em frente ela é muito tímida. Alguns estudantes de direito já estão no local, porque eles deram nome, disseram que queriam acompanhar esse júri popular, e alguns funcionários também da casa já chegaram. A gente pode perceber que as portas estão fechadas. Sobre o policiamento, a Justiça disse que esse policiamento seria reforçado, inclusive com o efetivo, do reforço da Polícia Militar. Então, a gente continua aqui acompanhando. A polícia também, na verdade a Justiça também disse que o Georgeval ele deve chegar agora pela manhã aqui em Linhares. Não se sabe se ele vai conversar, se ele vai prestar depoimento, se ele vai falar. A gente não tem ainda essa estratégia da defesa. A gente lembra que as mortes de Cauã e Joaquim, elas aconteceram no dia 21 de abril de 2018. A promotoria afirma que vai pedir a condenação máxima do Georgeval. Eles alegam ali que ele teria torturado, teria estuprado as crianças e também aí o crime de homicídio, duplo homicídio qualificado. Por isso, a pena toda aí somada, ela dá 130 anos. Mas a gente não sabe nenhuma estratégia ainda, não só da defesa do Georgeval, como também da promotoria e da assistência ali de promotoria. O que a gente conseguiu de informação atualizada é que 15 pessoas deverão ser ouvidas, 15 testemunhas, elas irão aqui prestar depoimento, além de 5 peritos que atuaram no caso. Entre as testemunhas que foram convocadas pela defesa e também pela acusação, nós temos aí vizinhos, bombeiros que trabalharam no caso e um bombeiro que era amigo do Georgeval, vizinho, e teria inclusive ido à casa logo quando tudo aconteceu. Aqui na cidade, o clima, Eduardo Santos, é de muita revolta. A gente conversa com um morador, conversa com outro morador e eles falam da expectativa para esse julgamento. Ontem nós estivemos na casa onde tudo aconteceu, hoje é um ponto comercial, é uma clínica e todo mundo que mora ali ao lado sempre muito temeroso, e lembrando de tudo o que aconteceu. Então as pessoas preferem inclusive não conversar, não falar sobre essa situação, porque ainda é muito fresco na cabeça de todo mundo, inclusive quem morava ali naquela região, Esse júri ele vai ser conduzido por um juiz, que é o Tiago Fávaro Camata. Ele é titular aqui da primeira vara criminal de Linhares. Além disso, a gente tem também 3 representantes do Ministério Público, são 3 promotores, além de 2 advogados que vão atuar como assistente de acusação, representando as famílias aí, na verdade, as famílias de Cauã e Joaquim. A gente está tentando aqui conversar, porque agora há pouco chegou a representante aqui dessas famílias, a doutora Larissa. Ela acabou de desembarcar, vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre a expectativa, A gente estava aqui falando com ela por telefone sobre a expectativa para esse júri popular, já que a defesa do Georgeval chegou, inclusive ontem, a entrar com recurso pedindo mais um adiamento desse júri popular. E a gente sabe que do outro lado tem ali a promotoria, os assistentes, todos ali trabalhando para que o júri seja mantido e aconteça conforme ali o que estava previsto, que era para hoje, Hoje, 9 horas da manhã. Muito obrigada, doutora Larissa, pela presença da senhora. A senhora participa e faz parte da assistência de acusação, promotoria. Qual a expectativa para o julgamento hoje? Bom dia a todos, muito obrigada mais uma vez pela presença da imprensa, que leva para o cidadão que está em casa aguardando esse júri todas as informações do que vai acontecer aqui. Até 9 horas da manhã tudo pode acontecer. Nós não sabemos se vai acontecer o júri hoje, em decorrência da situação com o advogado de defesa. E o que nós queremos deixar claro é que, sem um advogado de defesa, não existe júri. A presença do advogado de defesa aqui é essencial para que o júri aconteça. Existe pouca movimentação aqui, poucas pessoas, acredito que vá se manter dessa forma, mas até que o júri aconteça, tudo pode acontecer. Então nós estamos preparados,
Obviamente, viemos preparados, já estamos preparados há muito tempo, em busca de justiça pela família, pela sociedade, mas temos que aguardar aí o posicionamento do advogado de defesa. Agora, doutora, não é a primeira vez que a defesa do Georgerval tenta ali adiar esse júri. É uma estratégia? Ele seria beneficiado como se esse júri fosse adiado hoje? Eu acredito que eu não tenho como te falar se é uma estratégia. O que existe é que existem ameaças feitas, né, pela via virtual. E é uma prerrogativa do advogado ter o direito de exercer a sua profissão. Então, aqui o que se alega e que se busca é resguardar a integridade física e a vida do advogado. Além dele também ter alegado aí que possivelmente os jurados estariam de forma parcial no júri. Mas sobre esse aspecto, o nosso posicionamento é um caso de repercussão, aonde ele quer que seja, todas as pessoas estão cientes do que está acontecendo. Então, acho que o único argumento aqui que prevalece, de fato, seriam as ameaças aí trazidas pelo advogado para a ciência do judiciário. Doutor, nós estamos ao vivo agora para todo o Espírito Santo. O Eduardo Santos, que está apresentando o jornal, nosso apresentador, ele está querendo fazer uma pergunta. Dudu, naquele esquema de sempre, você pode perguntar que eu repasso para a doutora Larissa aqui o seu questionamento. Bom, é apenas para explicar para nós, Suela, nós que somos leigos nessa área do direito, que se por acaso o advogado de defesa, que pode não comparecer, ou se comparecer, se retirar do plenário, o juiz pode nomear um substituto no momento, ou isso também não pode? É prejudicial para a peça do processo, é prejudicial para o réu? Caso o advogado, né, a defesa do réu, não compareça ou se ausente, né, porque a gente viu isso também durante o final de semana, essa possibilidade de sair no início do júri, o juiz ele tem essa capacidade, autonomia de nomear na mesma hora um novo advogado ou isso leva um tempo? O advogado está constituído com procuração nos autos. Outro ou mesmo? O doutor Pedro, como que um juiz vai interferir nessa relação cliente-advogado? Mas se ele resolver sair, não comparecer, o júri vai ser suspenso. É um direito do Georgerval escolher quem faz a defesa dele. A partir do momento que ele declara que ele tem um advogado, isso tem que ser respeitado no processo. Então, se o doutor Pedro não vier, ou se ele vier e se ausentar em seguida, vai acontecer aí a suspensão do júri. A gente tem falado muito sobre os crimes, né, que são imputados aí ao Georgerval. Eu gostaria que a senhora falasse sobre eles, essa expectativa de condenação, como é que o Ministério Público vai atuar no dia de hoje? Os crimes são tortura, estupro de vulnerável e o homicídio. Existem causas de aumento de pena e qualificadoras, né, em decorrência de vários fatores, em decorrência de como o crime foi cometido. A perspectiva de nós, assistentes de acusação, da acusação, é de condenação em uma quantidade muito alta de anos. O promotor de justiça vem com uma banca de promotores também para o júri. Doutor Georgerval, eu quero deixar aqui mais uma vez explícito a minha singela homenagem à promotoria que atuou desde o início de forma muito brilhante. Eu tenho um respeito muito grande pelos promotores desse caso, não só pelo caso, mas pela atuação deles aqui em Linhares. O juiz também, que desde o doutor André agora com o doutor Tiago tem conduzido as situações da melhor forma possível. Um outro questionamento, doutora, é sobre se o Georgerval vai falar ou não no dia de hoje. Vocês já estão sabendo disso? Como é que vocês estão preparados, caso ele fale ou não fale? Antes da pronúncia, ele não falou, ele se manteve em silêncio. Acredito que ele vai continuar se mantendo em silêncio. Mas existe um ponto que ele falou demais muito antes, né, de até ser preso. Então, ele se mantém em silêncio, não apaga tudo que ele já disse anteriormente, inclusive com a mídia. Não sei se a senhora pode falar sobre isso, mas a promotoria convocou algumas pessoas, né, para prestarem hoje depoimento. A senhora pode falar sobre essas testemunhas? São pessoas que conhecem bem o caso? Hoje temos peritos que atuaram
diretamente no caso, temos a médica que atendeu ele no HGL, também existem testemunhas de defesa, arroladas pela defesa do Georgerval. São muitas pessoas, acho que 2 peritos não vão poder estar presentes, apresentaram justificativa ali no processo de ausência, então vamos esperar para ver se o júri de fato vai acontecer. A senhora está falando sobre os agravantes, um deles seria aí o fato do crime ter sido cometido contra o próprio filho, né? Isso. O que acontece? Quando um pai comete um crime contra o filho ou com o enteado, esse crime ele é mais grave diante da legislação. Estou falando dessa forma para que a população entenda, né, um pouquinho o que a gente está querendo dizer. Então, traduzindo quando um crime é cometido entre familiares, ali, pai, mãe, filhos, esses crimes eles têm são considerados mais graves pela legislação brasileira. Agora, uma outra questão também é sobre essa expectativa de duração do júri, né? Caso realmente comece às 9 horas hoje, a expectativa são de alguns dias. A expectativa são de 3 dias. Por que tão longo? São muitas pessoas para serem ouvidas. São muitas provas, é um processo extremamente grande, são 13 volumes, cada volume de 200 páginas. Então você coloca aí fora o verso. Então, assim, é muita perícia, muita prova técnica e a gente precisa traduzir isso para que os jurados entendam. É porque ele não confessou, então assim, todo o júri vai estar baseado em provas que a promotoria conseguiu, seja dos peritos, testemunhal. Exatamente. É desconstruir a história dele e apresentar quais são as provas de que o Ministério Público denunciou ele é de fato a verdade no processo. Ok, doutora, muito obrigada, viu, pela gentileza, por conversar aqui com a gente. Então é isso, Dudu, a expectativa é que esse júri popular ele comece às 9 horas da manhã. Do outro lado, a gente tem aí o Ministério Público com receio, já que a defesa do Georgerval, ela inclusive ontem entrou no STJ pedindo mais um adiamento. O advogado ali, ele alega estar sofrendo ameaças, pediu para que esse júri fosse levado para a capital, apesar dos crimes terem sido cometidos aqui em Linhares. E agora a gente pode perceber que a movimentação ela aumentou um pouquinho. A gente percebe ali o doutor Ciderson chegando, que também atua ali ao lado da doutora Larissa, né, ajudando a promotoria nessa assistência de acusação. Vou tentar falar aqui com o doutor Ciderson. Bom dia, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente. Estava conversando com a doutora Larissa sobre essa questão do júri. O senhor também, de forma muito ativa, participando desde o início, né, doutor? Bom dia. A expectativa é grande. Bom dia. São 5 anos, né, de luta dentro desse processo. E dentro desse prazo de 5 anos, a nossa bancada de acusação, atuando hoje nesse processo, nessa característica, está pronta para enfrentar o tribunal do júri, o conselho de sentença, e é uma sessão que a gente tem assim muita tranquilidade porque conhecemos o processo do início ao fim, né? Sobre essa questão, né, da defesa, o outro lado ele está pedindo um adiamento. Como é que vocês enxergaram? Tão esperançosos para o dia de hoje ou estão com receio? Não, receio nenhum. O mês de abril se convola como sendo o mês da mentira para a família de Cauã Salles Butkovski. A primeira mentira foi não conseguir acreditar até hoje que um padrasto e pai tivesse coragem de fazer o que fez com seus filhos. A segunda mentira é agora que o julgamento foi marcado para hoje e numa manobra processual a defesa de Georgerval tente fazer com que o julgamento seja adiado. O que não se coaduna na verdade nem se perfila no direito. Ainda que seja adiado e seja substituído o local do tribunal do júri, ele há de acontecer em algum momento, né? Para hoje, né? Como é que vocês imaginam, né, o dia de hoje, o que vai ser falado ali, talvez mostrado? Eu gostaria que o senhor também explicasse para quem está em casa, que tem, né, essa curiosidade, como é que vai funcionar. A gente tem um sorteio dos jurados, como é que é esse primeiro momento? A dinâmica do tribunal do júri é a seguinte: primeiro o juiz verifica a presença de todos os atores envolvidos no tribunal do júri. Promotor, assistente de acusação, bancada de defesa, a presença do réu e os jurados que vão ser sorteados. Constatado pelo juiz que está todo mundo presente, o próximo passo é o sorteio dos jurados no número de 7. Cada um dos jurados que são nomeados, que são sorteados, tanto a bancada de defesa quanto a acusação podem descartar 3, sem justo motivo, sem prévio motivo. Para além disso, o que acontece? Instalado o conselho de sentença na pessoa dos 7 jurados,
o juiz passa para os trabalhos do Tribunal do Júri propriamente dito. Nos trabalhos do Tribunal do Júri são ouvidas as testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público e os peritos, as testemunhas do assistente de acusação e depois as testemunhas da defesa. Passada essa fase, vem os debates. O promotor fala por 1h30, dividindo esse tempo com o assistente de acusação, e depois a defesa do acusado ele fala também durante esse mesmo lapso de tempo, e depois disso é aberta a votação numa sala secreta e é decidido o destino do réu. Doutor, é obrigatória a presença hoje do Georgerval aqui? Ele, como preso, ele é requisitado e a Sejus traz ele, né? Ele pode se insurgir e querer não acompanhar presencialmente, mas a obrigação da Sejus é de trazê-lo aqui. A gente sabe que algumas testemunhas ali que foram arroladas pelo Ministério Público vão depor. Elas precisam falar na frente dele? É garantido, na verdade, ali esse distanciamento? Como é que funciona aqui dentro? Não entendi a pergunta. A gente sabe que algumas testemunhas serão ouvidas hoje, que foram arroladas pelo Ministério Público. Elas irão depor na frente do réu ou não? Ele sai nesse momento? Não, ele não sai. As testemunhas prestam depoimento ali na presença dele, a não ser que alguma ou outra se sinta assim constrangido com motivo de grande relevância que faça esse tipo de requerimento. Mas as testemunhas prestam depoimento ali na frente dele, ele acompanha todo esse desenrolar da fala das testemunhas e das perguntas, das inquirições, todas são acompanhadas por ele. Sei que o senhor acabou de chegar, precisa resolver ali outras questões. Só para a gente encerrar, já agradeço de antemão aqui a generosidade. Expectativa de condenação máxima, o que vocês vão ali pedir para os jurados? Olha, quem pede não somos nós. Quem pede é a sociedade. Quem pede é uma família enlutada. Quem pede são os corpos dos 2 meninos que até hoje clamam por uma solução para o problema deles. Qual é o problema deles? Uma prisão perpétua que eles foram condenados. Estão sepultados as 2 crianças, uma de 6 e outra de 3 anos. Então quem clama por justiça é todo esse cenário de terror a que foi submetido o Cauã e Joaquim, a que foram submetidos as crianças, Cauã e Joaquim. Então o clamor não é meu, do assistente de acusação, não é do Ministério Público, é o clamor da sociedade para que o equilíbrio das coisas volte ao normal. E esse equilíbrio foi rompido por um crime bárbaro, brutal, covarde e violento. Então, como representante aí, das famílias, da sociedade, a promotoria, o senhor, qual vai ser o pedido ali de condenação, quantos anos, quais crimes foram já, a gente sabe, que são imputados aí ao Georgerval, como é que vai funcionar? Só para liberar o senhor. Provas técnicas dão conta de forma muito clara que ele penetrou as 2 crianças e deixou vestígios que foram descobertos no exame que constatou a presença do PSA. Para além disso, exames forenses descobriram a presença de sangue por todo o ambiente da casa. Esse sangue foi detectado no exame de DNA, que deu positivo para as crianças. Para além disso, as crianças foram mortas vivas, foram queimadas vivas na cama. Elas estavam vivas porque a presença da carboxihemoglobina no sangue das crianças denota que elas respiraram carbono enquanto estavam sendo consumidas pelo fogo. E a presença do fogo ali foi a 660 graus centígrados, que é a temperatura que derrete o alumínio e derreteu as persianas de alumínio do quarto. Então nós temos provas robustas, o processo está recheado de provas capazes de condenar Georgerval à pena máxima, nós esperamos que ultrapasse 100 anos de cadeia. E doutor, muito obrigada pela presença, viu? A gente agradece aqui. Obrigada. Aqui no Fórum Pigel Salazar, para mostrar ali também, a movimentação ela aumentou muito, viu, Dudu? Há uma fila, são pessoas que vão participar, que vão acompanhar esse júri. Ali a gente tem, principalmente estudantes da área do direito que há algum tempo mostraram interesse em fazer esse acompanhamento. Então, eles estão ali aguardando, porque tem toda uma revista, tem ali todo um trabalho que é feito antes dessas pessoas terem acesso ao tribunal do júri. Lembrando que a previsão de início aqui é às 9 horas da manhã. A gente não viu ainda nenhum representante do Georgerval chegando por aqui.
Eu perguntei para a doutora Larissa, para o doutor Ciderson também, sobre essa vinda do Georgeval, se ele já estava aqui, se ele tinha o direito talvez de não querer comparecer, mas eles contaram que ainda não sabem, porque chegaram também agora há pouco, então esses são detalhes que eles vão buscar maiores informações, então daqui a pouquinho a gente vai saber se o Georgeval ele veio, se preferiu se ausentar. Então lembrando que além aqui do doutor Ciderson e a Larissa, nós temos também 3 promotores de justiça que vão participar desse júri, que tem previsão de duração de 3 dias. Eu já disse aqui, mas vale a pena reforçar, Eduardo, que todo o clima aqui na cidade, desde ontem, quando nós chegamos, ele é voltado para esse júri. Muita gente nessa expectativa, já são quase 5 anos. A casa onde tudo aconteceu não fica distante aqui do fórum, cerca de 6, 7 minutos daqui até o local. Lá hoje é uma clínica, mas várias pessoas passam pelo endereço, elas fazem uma oração, lembram de tudo o que aconteceu. Serão 15 testemunhas ouvidas, uma delas por videoconferência, inclusive um dos advogados chegou a pedir ali a substituição, mas o juiz entendeu que dava para fazer esse depoimento por videoconferência, pela internet. Então a gente tem também esse depoimento. Não sabe quem é, se é da parte da defesa, se é da parte da acusação, mas eles confirmaram que uma das testemunhas será ouvida mesmo pela internet. Além disso, nós temos 5 peritos e todos participaram deste caso. Eles ajudaram na investigação desde quando tudo aconteceu, no dia 21, até depois, quando houve ali a prisão e agora no julgamento. Qualquer atualização, a gente volta com mais detalhes, Eduardo Santos. Nós vamos continuar aqui em frente ao fórum, observando toda essa movimentação e também trazendo outras informações.